todos, bem-vindos ao canal. E tá aí na tela mais um vídeo da série sobre microcontroladores PIC usando a linguagem C e o compilador MicroC Pro. Este é o capítulo 79 e esta é a nossa segunda aula falando do RS-232. Vamos ao código. Antes de irmos ao código, vamos entender os registradores responsáveis pela transmissão desse protocolo. Como vimos, ele tem um hardware chamado USART, que ele pode estar trabalhando tanto no modo síncrono quanto no modo assíncrono. Como essa aula é sobre o RS-232 e ele é um protocolo assíncrono, então a gente tem que configurar para fazer esse tipo de transmissão. Vamos à sua configuração. Ele tem esse registrador chamado TXSTA e está aqui todos os seus bits para a configuração. Vou descrever um por um, que quando a gente for para o código, a gente compreender como é que é feita essa configuração. No bit 7, o modo assíncrono ele não é utilizado. A gente só coloca um valor quando é no modo síncrono, onde colocando 1 a gente vai estar colocando como master e colocando 0 como escravo ou slave. Então, tanto faz a gente colocar 1 como 0 aqui no bit 7. No bit 6, a gente habilita a transmissão em 8 bits ou 9 bits. Fazendo a transferência da informação em 9 bits, ele tem um bit a mais, que é chamado de bit de paridade. É como se fosse uma conferência. A gente vai estar utilizando o modo 8 bits. Então a gente coloca 0 nesse bit 6, que é o TX9. No bit 5, a gente habilita a transmissão, tanto em via síncrono como via assíncrono. Então a gente coloca 1 no bit 5. No bit 4, a gente escolhe aqui o modo que a gente vai trabalhar, se é no modo síncrono ou no modo assíncrono. Quando a gente vai trabalhar no modo assíncrono, a gente coloca 0 nesse bit 4. Tá aqui. No bit 3 ele não é implementado, então tanto faz colocar 1 como 0. Esse bit ele é muito importante, já que a gente está trabalhando no modo assíncrono. O bit 2, o BRGH. Tá aqui esse bit aqui. A gente vai estar olhando a datasheet logo abaixo e vocês vão ver a importância. No modo síncrono não tem tanta importância, já que ele trabalha, como vimos, o modo síncrono ele tem o clock já definido. No modo assíncrono a gente vai escolher a velocidade. A gente pode estar escolhendo para alta velocidade ou para baixa velocidade. Nessa aula a gente vai estar aplicando em alta velocidade, então a gente vai colocar 1 no BRGH, é o chamado baud rate. No bit 1, esse bit aqui é como se fosse um flag que sinaliza se há informação para ser transmitida ou não. Quando for 1 é que não tem informação para ser enviada, e quando for 0 é porque o registrador está cheio e aí sim há uma transferência de informação. O registrador que ele vai estar monitorando é o chamado de TX-reg. Ele não é implementado, a gente só faz colocar o que a gente quer enviar ou não. A gente vai estar vendo logo abaixo esse registrador. E o bit 9 é o bit, se a gente for utilizar o bit extra de paridade. Como a gente não está utilizando, aí vem agora o registrador de recepção. A gente tem que estar configurando porque ele tem uns bits específicos, que é para a gente estar configurando quem vai ser entrada e quem vai ser saída. Então é justamente o bit 7. Se a gente colocar 1, a gente está habilitando o RB1 como recepção e o RB2 como transmissão. Claro que eu estou falando aqui do PIC 16F628A. Cada PIC ele tem seu pino, então é bom sempre estar dando uma olhada no datasheet.
Está aqui o bit 6, se formos usar o bit de paridade, como a gente não está utilizando, a gente vai colocar 0 nesse bit. No bit 5, o que a gente usa aqui, a gente está usando o modo assíncrono, então a gente não vai estar utilizando esse bit, então tanto faz. A gente coloca 0 nele. Se fosse usarmos no modo síncrono, se colocássemos 1 nesse bit, estaríamos colocando ele como modo master e 0 com modo escravo ou slave. No bit 4, no modo assíncrono ou no síncrono, se a gente coloca 1, a gente está habilitando a transmissão e a recepção. A recepção aqui no caso continuamente, ele vai estar recebendo continuamente. Se colocarmos 0, a gente desabilita isso aí, tanto no modo assíncrono como no modo síncrono. O bit 3, o ADEM, isso aqui era para justamente se formos usar o bit de paridade. Como a gente não está utilizando, a gente vai colocar 0 também nesse bit. Se bem que no modo assíncrono, está aqui o modo de paridade. No bit 2, o bit 2 e o bit 1 são 2 bits de flag. Esse bit 2, quando for 1, ele sinaliza que houve um erro na comunicação. E quando for 0, não houve esse erro. E o bit 1, se há muita informação na entrada do receptor e o receptor não está dando conta. Então ele vai acusar, se for 1, ele está acusando que entrou muita informação, mais do que devia. Isso normalmente acontece quando a distância é muito grande ou quando há uma configuração errada de tempo. Então, tanto o receptor quanto o transmissor tem que estar na mesma velocidade. E o bit 0, se a gente for usar aquele bit de paridade. Como a gente não está utilizando, a gente vai colocar 0 aqui. Aqui tem esse cálculo. Aqui é para a gente saber o percentual de erro. A gente vai estar vendo logo abaixo. Aqui o bit que a gente viu lá em cima, que a gente configura tanto para alta quanto para baixa velocidade. Geralmente, a maioria das aplicações se utiliza essa velocidade de 9600 kbits. Vamos baixar aqui um pouco. Aqui tem a fórmula para calcular justamente aquela diferença de velocidade, ou seja, o erro. Tá aqui, se a gente coloca 0 para o modo assíncrono e 1 para o modo síncrono. No modo síncrono a gente não tem alta velocidade, mas no modo assíncrono a gente tem tanto para baixa quanto para alta velocidade. Aqui os registradores, o TXSTA, que é de transmissão, esse de recepção, e esse aqui é o registrador que a gente vai estar configurando a velocidade, é o SPBRG, chamado baud rate. Vamos ver aqui embaixo. Está aqui o baud rate para o modo síncrono, a gente não está utilizando essa aula. Vamos baixar aqui. Aqui o baud rate para o modo assíncrono, porém em baixa velocidade. A gente vai estar utilizando a tabela logo abaixo, que é esse aqui, baud rate modo assíncrono para alta velocidade. Está aqui o bit BRGH que a gente colocou em 1. Como a gente está utilizando aqui, tem para vários clock, tem para 20 MHz, 16 MHz, 10 MHz e aí vai. Você escolhe o cristal, o oscilador que vocês estão utilizando, e aí vocês sabem o valor que tem que colocar nesse registrador. A gente está utilizando como exemplo nessa aula 4 MHz, então a gente quer uma velocidade de 9600, a gente tem que estar colocando 25 nesse registrador. Esse registrador aqui, SPBRG. Para essa velocidade a gente tem que estar colocando o valor 25 já em decimal. Aqui tem mais
uma particularidade que eu queria mostrar. Aqui são os registradores ligados a essa comunicação. Esse PIR é para as interrupções. Esses dois registradores aqui é o de recepção, o registrador de recepção, como vimos, de transmissão. E aqui o que configura a velocidade do balde rate. Temos aqui um registrador que não é implementado. Esse registrador que vai estar armazenando a informação que a gente vai estar enviando é o TX-Reg. E ainda temos outro registrador chamado aqui, o RC-Reg. Um para a transmissão, é o que vai estar armazenando a informação para a transmissão, e outro que vai estar armazenando a informação para a recepção. O restante é o mesmo, aqui o que configura o registrador de recepção e aqui o de transmissão. Aqui, como vimos, o que configura a velocidade. Vamos lá agora no compilador e vamos fazer essa configuração. Eu peguei já as informações lá do datasheet e coloquei aqui. O programinha é um programinha simples, só para a gente ver como é que configura os registradores e como é que a gente faz essa transmissão. Nessa aula eu vou estar mostrando só a transmissão, para a aula não ficar um pouco alongada. Está aqui o nome do nosso programa. Eu crio uma variável do tipo char com o nome de caractere e já estou atribuindo um valor de A. Está aqui a nossa função principal, a void main. Estou configurando o tris A como entrada, o tris B todo como saída, menos o B1, já que esse B1 é o nosso pino de recepção. Vamos olhar lá no Proteus e está aqui ele, o RX, o B1, ele vai ser o de recepção e o B2 o de transmissão. Então a gente coloca 1 no bit de recepção. Eu estou zerando todo o porte B e aqui a configuração do TX-STA, que é o registrador responsável em transmitir a informação. Vamos novamente no datasheet e vamos fazer o passo a passo. O TX-STA, o bit 7, a gente não está utilizando, a gente está utilizando o modo assíncrono, então tanto faz, 0 ou 1. Eu coloquei 0. Vamos ao outro, ao bit 6. É para seleção se vamos transmitir em 8 bits ou 9 bits. 9 bits, lembrando que era para transmitir um bit a mais para o paridade. A gente não vai estar utilizando, então a gente vai colocar 0 nesse bit, bit 6. Está aqui 0. No próximo bit, o bit 5, é o que habilita essa transmissão. Então a gente tem que colocar 1. Tá aqui, a gente colocou 1. O próximo bit é o bit 4. É o de sincronismo. Aqui a gente vai escolher o modo, se vai ser no modo síncrono ou no modo assíncrono. Como é a comunicação RS-232, então o modo é assíncrono. Então colocamos 0 nesse bit. Está lá o 0. O próximo bit, bit 3, não é implementado, então tanto faz 0 ou 1. E aí a gente colocou 0 aqui também nesse bit. Agora o bit 2. O bit 2 é aquele bit que a gente configura a velocidade para alta ou para baixa, se estivermos trabalhando no modo assíncrono, que é o nosso caso. Se fosse no modo síncrono, tanto faz também. Vamos colocar 1 nesse bit, que é para alta velocidade. E está lá o valor 1. Agora o bit 1. Esse bit é o que verifica o registrador de transmissão, se ele está com alguma informação ou se está com nenhuma informação. Então, a gente vai colocar 1, que a gente vai zerar, vai começar em 0.
esse bit, se bem que a gente não controla praticamente esse bit, que o próprio hardware do microcontrolador faz isso. Mas vamos iniciar em 1, que é justamente o vazio. Tá lá, a gente colocou 1. E por fim o bit 0 está aqui, a gente não está utilizando, que é justamente o bit de paridade. Então a gente coloca 0 nesse bit. Agora vamos ao registrador de recepção, RCSTA. Tá aí ele. O bit 7 é o que habilita os pinos de recepção e transmissão, o RB1 e o RB2, então colocamos em 1. Tá lá 1. O próximo bit, o bit 6, é o de paridade. A gente não está utilizando, então a gente vai colocar 0 nesse bit. Tá lá 0. O próximo bit é o bit 5, SRAM. A gente não precisa configurar ele, já que a gente está trabalhando no modo assíncrono. Se fosse trabalhar no modo síncrono, como foi dito, aqui você seleciona se vai ser master ou se vai ser escravo. Como é no modo assíncrono e não tem nem mestre nem escravo, então a gente coloca 0 nesse bit. O próximo bit é o bit 4. Aqui ele configura tanto os dois módulos, se a gente está usando o módulo síncrono ou assíncrono, se a gente vai colocar para recebimento contínuo ou não. Nosso caso vai ser contínuo, então a gente coloca em 1. O próximo bit, o bit 3, se a gente for utilizar, no caso, o bit de paridade, como a gente não está utilizando, a gente coloca 0 nesse bit. Tá lá o bit 0. O próximo bit é o bit 2. Esses são flags de sinalização. Então, esse aqui sinaliza se houve erro, esse se há informação demais, e esse aqui de paridade. Então, os 3 últimos bits são todos em zeros. Tá lá os 3 bits em 0. Esse SPBRG é o de velocidade de baud rate. Vamos verificar lá. Você vê que esse bit que a gente controla a velocidade, então a gente utiliza essa tabela abaixo. O BR GH em 1. Como a gente está utilizando a velocidade de 4 MHz e como queremos um baud rate de 9600, temos que colocar o número 25 nesse registrador. E está lá o número 25 no registrador. Aí eu dei um pequeno delay. E aí vem o loop infinito. Aí vem um if. Eu coloquei um botão num pino RA0. Então, ao clicarmos nesse botão, está aqui o sinal de exclamação. Ou seja, se for 0 esse pino, ele vai aguardar 150 milissegundos. O registrador de transmissão vai receber o caractere, a nossa variável, que está com a letra A. Aí o caractere mais, ou seja, toda vez que a gente clicar nesse botão, ele vai estar mudando os caracteres. Vai começar com A, depois vai para B, C e aí sucessivamente. Aí eu dei um pequeno delay de 500 milissegundos. Vamos compilar e está verificando agora no Proteus. Está aí o nosso Proteus montado. E vamos à sua simulação. Está aqui o terminal virtual. Para quem não conhece, você vem aqui na aba. Como é o nome dessa aba aqui? Deixa aparecer o nome. Essa aqui que parece um multiteste analógico. Você vem em virtual terminal. E aí você pode estar implementando o seu projeto. Então o RX vai estar no TX do microcontrolador
e o RX do microcontrolador vai estar no TX, tem que estar invertido. Receptor no transmissor e transmissor no receptor, porque são linhas independentes. Então, ao clicarmos aqui, aparece a letra A. Ao clicarmos novamente, já aparece a letra B e aí vai. C, D, E, e aí vai. Toda vez que a gente clicar, vai mudando a simbologia, mostrando aí como é que é feita essa transmissão via microcontrolador e usando os registradores do microcontrolador também. Essa aula foi para mostrar a transmissão. Na próxima aula a gente vai mostrar como é que é feita a recepção. Este é o final do vídeo e do capítulo 79. Espero que tenham gostado. Aguardo vocês nas próximas aulas. Se gostou, dá um joinha e ajude a divulgar o nosso canal. Valeu e até a próxima aula.